vamos ao segundo e, na minha visão, um dos mais importantes vídeos dessa série. Uma característica linda dos bibliotecários é a nossa briga em prol da leitura, dos livros, das bibliotecas. Acontece que eu acho que muitas vezes a gente briga muito em prol dessas coisas, mas usando muito a emoção e pouco a razão. Então a gente briga, esperneia, xinga, quando na verdade nós deveríamos estar dando argumentos. Por quê? A ciência já comprovou os benefícios da leitura. Então não tem por que a gente brigar com a emoção, sendo que existem argumentos racionais a serem colocados na mesa, ok? E é isso que eu vou trazer aqui, porque se a gente quer convencer as autoridades a nos darem recursos para um projeto de leitura, se a gente quer conquistar um usuário para que ele leia mais, principalmente na biblioteca escolar, na biblioteca pública, se a gente quer convencer a sociedade do valor do nosso papel, das bibliotecas, do livro, a gente precisa ter argumentos mais robustos, mais sólidos, tá? Ficar brigando só com emoção não vai convencer ninguém, ok? Então nós precisamos de argumentos sólidos, racionais, e é isso que eu quero trazer aqui. Vamos lá então, eu vou trazer os benefícios que a ciência já comprovou, e são vários, viu, gente? O primeiro de todos é a paciência cognitiva. Então, a leitura em profundidade, ela nos traz uma paciência cognitiva maior. Nós temos mais paciência para ler e estudar, construir um conhecimento robusto, ok? Esse é o problema de hoje. A gente está numa era em que as coisas são mais ágeis, mais rápidas, e estamos vivendo o oposto disso, que é a impaciência cognitiva. Então eu não tenho mais paciência para ler em profundidade e aí eu construo conhecimentos muito rasos, ok? Tem uma pesquisa, inclusive, que mostrou que a maioria dos trabalhos acadêmicos numa universidade lá dos Estados Unidos, as citações eram retiradas da introdução e da conclusão das fontes. Então, isso mostra que os estudantes não estão tendo mais a paciência cognitiva de aprofundar seus estudos. Estão construindo pesquisas mais rasas. E Sócrates já temia jovens pensando que sabem a verdade, quando na verdade eles nem iniciaram o caminho pela busca da verdade. Então isso é bastante perigoso, ok? Esse é um benefício muito grande da leitura, essa construção, o desenvolvimento da paciência cognitiva. Segundo benefício que eu vou falar aqui é o conhecimento de fundo. O que é isso? Durante a vida, tudo que a gente lê e estuda vai sendo acrescentado a uma plataforma interna nossa. É como se fosse um muro que a gente vai construindo com pequenos tijolinhos. Cada coisa que a gente lê é um tijolinho. E aí a gente vai construindo esse muro. Quanto mais se lê, melhor e maior vai ser esse muro. Mais forte, mais robusto, melhor o seu repertório. Ok? Então essa é uma das grandes vantagens. Para que o conhecimento evolua, são necessários acréscimos constantes nessa plataforma interna nossa. Mais tijolinhos você tem que colocar para você evoluir em termos de conhecimento. O terceiro benefício são as analogias e inferências. Então, quanto mais nós sabemos, mais analogias nós conseguimos fazer. É como se a gente fizesse um método científico interno na nossa cabeça. Então, eu pego diferentes conhecimentos, faço analogias entre eles e a partir daí eu vou inferir hipóteses e vou testar essas hipóteses. Tudo bem? E vou identificar se elas são verdadeiras ou não. Um outro benefício é o insight. Então, o insight são ideias novas. Eu vou fazer conexões entre os meus melhores pensamentos e criar uma coisa nova. Só que a criatividade, ela é estimulada a partir das ideias que você tem, dos conhecimentos de fundo que você tem. Então, de novo, quanto mais você ler, mais repertório você vai ter e mais ideias vão estar ali para você fazer conexões. Uma pessoa com um repertório pobre, ela não vai conseguir fazer muitas conexões, entende? Então, esse é um grande benefício também da leitura. Análise crítica.
é o que vai, quanto mais conhecimento nós temos, é isso que vai nos permitir inferir se alguma coisa é verdadeira ou não. Então, quanto mais conhecimento você tem, maior a sua capacidade de analisar criticamente aquilo. Essa, gente, é uma das melhores formas para a gente vacinar as próximas gerações contra as fake news. Entende? Então, assim, é importantíssimo essa obtenção de conhecimento, esse aumento de repertório, a construção desse muro de tijolinhos. E a leitura é essencial nesse processo. Por último, eu vou citar aqui a empatia. É uma vantagem, um benefício da leitura que eu considero muito bacana, muito lindo. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já experimentou isso. Então, a leitura de literatura, especialmente, ela é capaz de nos transportar para a vida de outra pessoa. Ela nos faz sentir o que outra pessoa sente. Quem aqui não leu, por exemplo, Madame Bovary e morreu de arsênico? Quem aqui não se jogou com a Ana Karenina nos trilhos do trem? E é muito interessante porque o nosso cérebro, ele de fato, quando ele lê, ele sente que é com ele. Não há diferença entre eu e o outro nesse momento. Quando eu leio que Ana Karenina se joga nos trilhos do trem, gente, desculpa o spoiler, mas acho que todos nós aqui sabemos, né? O final desses clássicos que eu tô falando. Mas quando a Ana Karenina se joga nos trilhos do trem, as células da nossa perna se movem, elas fazem as conexões, entende? Isso é muito legal. Tem um livro que chama Lolita, que é a história de um pedófilo. E aquele livro, ele foi escrito em tal intensidade que quando eu li eu tinha que parar várias vezes, porque eu tava me sentindo uma pedófila, era muito ruim. Me dava sensações muito ruins, muito intensas. Eu acredito que todos nós aqui já vivemos essa empatia da gente se transportar para a vida do outro. Para mim é um dos benefícios mais lindos da leitura, de fato. Ela nos permite nos livrarmos de preconceitos, porque a gente vive a vida de uma pessoa completamente diferente de nós, e quando a gente vive a vida do outro, a gente passa a aceitá-lo melhor. Tudo bem? Bom, esses são os principais benefícios que, como eu falei, a ciência já comprovou todos eles, ok? Eu vou deixar a fonte aqui na legenda do vídeo para vocês verem. É um livro muito bacana para o bibliotecário ler, inclusive. Bom, agora que a gente falou isso, eu preciso acrescentar o seguinte: a leitura, ela não é um processo inato do ser humano. Então, ao contrário de outros processos, como por exemplo a visão, o olfato, a gente não nasce para ler. Você não precisa aprender a enxergar, você não precisa aprender a sentir um cheiro, mas você precisa aprender a ler. É um processo cognitivo totalmente novo para o ser humano. E aí você cria circuitos cerebrais novos. E essa criação de novos circuitos cerebrais trouxe um desenvolvimento para a sociedade, para o ser humano, muito grande. Mudou a capacidade de ler em profundidade e manter ali um foco atencional alto, mudou completamente a estrutura e foi um dos principais fatores para o desenvolvimento do ser humano, em termos de caminharmos para uma sociedade civilizada como somos hoje, tá? Saímos lá da savana africana, que a gente falou bastante no primeiro vídeo, e nos transformamos em sociedades estruturadas, civilizadas. E isso, essa capacidade essas mudanças cognitivas que vieram a partir da leitura tem um papel muito grande nesse desenvolvimento nosso, tá bom? E aí, como é uma habilidade que ela é aprendida, ela não é natural, a gente entende que o nosso cérebro ele pode se transformar de acordo com o ambiente, de acordo com o contexto, certo? Se a leitura nos proporcionou mudanças cognitivas fortes, então isso significa que o contexto é capaz de fazer mudanças no nosso cérebro. Então, essas crianças que já são nativos digitais, elas vão ter também o ambiente influenciando na cognição delas.
Logo, se a leitura proporciona vários benefícios, o uso do digital também pode proporcionar o desenvolvimento de outras capacidades e outras habilidades que serão benéficas também. A gente só precisa de tempo para descobrir quais serão, tá? Já tem alguns estudos que citam algumas, então, por exemplo, talvez o foco aumente. Afinal de contas, na internet a gente tem muitos estímulos, né? Até que eu citei no primeiro vídeo, que as redes sociais utilizam essa novidade para estimular, e aí talvez essas crianças tenham um foco atencional maior, porque elas vão se acostumar a ter muitos estímulos e ter que selecionar qual estímulo que elas vão dar atenção. Talvez elas desenvolvam um foco atencional melhor do que o nosso. A atenção delas não seja capturada tão facilmente. Esse é algum dos benefícios. Acontece que estamos vivendo o olho do furacão, então não temos ainda como saber de fato quais são as mudanças que o ambiente digital vai trazer em termos de cognição, ok? Nós vamos falar no próximo vídeo sobre como as bibliotecas têm que caminhar junto com esse contexto digital. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.